Olá, seja bem-vindo ao Entusiasta. Sente-se, que eu vou pegar uma xícara de café para a sua mente. Se você em algum momento já refletiu sobre a finitude e a brevidade da vida, saiba que existe um termo que define esta reflexão: Memento Mori. E é sobre isso que falarei neste vídeo. É inegável que, como seres humanos, não nos questionemos sobre a brevidade da vida. Neste vídeo abordaremos o contexto usual da expressão e como fazer um uso prático desta reflexão. Fique comigo até o final e vamos refletir juntos sobre o assunto. Sobre a brevidade da vida. Sêneca, um dos filósofos do estoicismo, uma escola filosófica que tinha como um de seus princípios a serenidade inabalável, argumentou em seus pensamentos que a morte, assim como o nascimento, segue um fluxo natural, ou seja, nada mais é do que um movimento da natureza, que em algum momento acomete a todos nós. Ele nos convida a refletir dizendo: nascemos para um breve período de vida, e até este curto período que nos foi dado corre tão depressa que alguns encontram a morte ainda quando estavam se preparando para viver. Apesar dos filósofos estoicos não usarem a expressão diretamente, eles fazem constantes reflexões sobre a maneira ideal de se viver. E esta é a sacada do Memento Mori. Marco Aurélio, antigo imperador romano, frequentemente se lembrava de sua morte. Uma de suas frases demonstra isso dizendo: não haja como se fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto você viver, enquanto estiver em seu poder, seja bom. Partindo para um contexto usual da expressão, algumas pesquisas acerca do termo nos levam aos anos de 1620 a 1633 a.C., onde a expressão era usada como uma saudação pelos eremitas paulinos, ou irmãos da morte. Mas a história mais interessante nos leva para Roma antiga, onde os generais, ao retornarem vitoriosos das batalhas, eram recebidos com grande festividade, desfiles e honrarias. Um evento tão glorioso que poderia fazer com que o general se sentisse invencível, se sentisse de fato um deus. Por conta disso, como uma maneira de manter a segurança e vitalidade do império, um servo tinha a única função de sussurrar ao general: Respice post te, omnem te est memento, memento mori, que significa: olhe para você, lembre-se que é um homem, lembre-se de que você é mortal. Esperava-se que a frase fosse um lembrete ao general a respeito de sua natureza mortal, forçando-o a assimilar a cerimônia com sabedoria e razão, fazendo-o se lembrar de que a fama e a glória são temporárias. Mas então, como podemos fazer um uso prático do Memento Mori? Primeiramente, devemos nos atentar à sacada por trás do termo, que não se trata apenas de uma reflexão sobre a finitude da vida, mas, acima de tudo, um convite para valorizar as coisas fundamentais e, então, aprender a viver melhor. Ao estudarmos os escritos estoicos, notamos que todos eles nos levam ao que seria uma vida ideal, uma vida que vale a pena ser vivida. E esta seria uma existência com apego e exercício da razão e da virtude, e um desapego aos vícios, vaidades e futilidades terrenas. Ambos os termos são bem defendidos e explicados nos escritos estoicos. Portanto, não devemos nos apegar ao espectro da morte. Afinal, já dizia Sêneca,
que nós nos enganamos se achamos que a morte é uma coisa do futuro. Grande parte da morte já passou. Qualquer tempo ou coisa passada já pertence à morte. Então, se de alguma forma nós nos identificamos, nós nos encontramos nessas palavras. Se inscreva e deixe aqui o seu comentário sobre o assunto. O que você acha sobre o termo? E o mais importante, faça e seja tudo o que puder ser. Que nossos atos ecoem pela eternidade.